Viu, gente? Então é o seguinte, eu pesquisei sobre tornado ontem de noite e eu vi as funções de cada um tornado que geralmente acontecia. Então é o seguinte, esses tornados em relação à questão dessa catástrofe, geralmente ele a cada nível a destruição que vocês conseguem imaginar. Quando chega no nível 5 do tornado, o tornado ele arrasa, ele destrói edificações inteiras. Então, a cada nível, o nível do vento ele vai mudando e vai ficando cada vez mais feroz. Gente, eu quando vi o furacão Katrina pela televisão em 2005, logo me impressionei. E, gente, porque estou falando ali do tornado de Indaiatuba, e esse tornado de Indaiatuba ele foi em 2005. E aí estudei um pouco, em 1991, teve um tornado de Itu. Sabe onde é que fica a cidade de Itu? A cidade de Itu, ela fica sobre São Paulo. Então, o interior de São Paulo, Itu, fica no interior de São Paulo. É Ituano. Aí é o seguinte, Ituano fica no interior de São Paulo. E é o seguinte, essa catástrofe de Itu é algo que aconteceu em 91 e matou 15 pessoas naquela época. Então é o seguinte, tanto a catástrofe de Itu quanto agora da Rio Grande do Sul, elas são as mesmas. Ela não muda o tom da catástrofe, ela não muda o sentido da catástrofe. Por quê? Porque é o seguinte, nunca se esqueçam que, vamos supor, a catástrofe ali de Itu e ainda é Indaiatuba, e ali Rio Grande do Sul, todas são as mesmas. Só que é o seguinte, tem uma diferença porque, primeiro, em 1991 ocorre a catástrofe de Itu, agora em 2091, em 2005 ocorreu a de Indaiatuba, interior de São Paulo. Só que a de Indaiatuba, no interior de São Paulo, não causou mortes, ela causou muita destruição, talvez até para os campos, talvez até, e arrasou uma parte de um trilho de trem que foi toda ela destruída. Então é o seguinte, gente, é algo sério que geralmente acontece, o Brasil não está preparado para esse tipo de catástrofe, não. Não está, porque em 2008 se abate sobre Santa Catarina quando houve chuvas fortes, pelo menos 2 meses de chuva forte que atingiu o Vale do Itajaí todos os dias, mas no último segundo pesquisa que eu vi no Google. Então é o seguinte, é pesquisado que eu vi no Google. No último mês ali de novembro de 2008, a situação que era crítica piorou ainda porque é o seguinte, Santa Catarina ela entra um vórtice ciclônico de baixos níveis e esse vórtice ciclônico ele vai girando assim todo o litoral e ele vai, o que acontece? Ele vai colhendo a umidade do ar, ela jogada para cima das nuvens causa todo o estrago. Então é o seguinte, a umidade subia, descia toda aquela umidade em água. Então é o seguinte, a umidade em água que descia automaticamente enchia. E o rio Itajaí-Açu em 2005, ele aumentou muito o nível de tamanho. E tanto é que chegou a arrasar uma parte do Itajaí-Açu. Gente, o que aconteceu no Itajaí-Açu? Tem uma foto na Veja, e essa foto ela é bem simbólica, ela é muito interessante. Por quê? Porque o que aconteceu no Itajaí-Açu, lembre-se que foi o mesmo que aconteceu em Nova Orleans, que tem uma foto da Veja bem grande, uma foto da Veja bem espessa, quando houve o furacão
Katrina, ela entrou com tudo, então o seguinte, foi vento forte e chuva forte. Mas Nova Orleans não estava preparado para tanta chuva, porque os diques romperam, e quando rompeu tudo, aqueles diques ele rompe tudo, e Nova Orleans ela fica abaixo do nível do mar. Então é o seguinte, a maré da Nova Orleans, o nível do mar, ele subiu com o furacão e aquele aguaceiro todo. Então é o seguinte, teve lugar que foi meses e meses e meses alagado até eles tentarem conseguir dar um jeito de acabar com a situação. E, gente, ainda o presidente dos Estados Unidos foi muito criticado, porque quando ocorreu essa situação ali do Katrina, que foi em 29 de agosto, gente, o presidente que só foi visitar a Nova Orleans, acho que foi em setembro, segundo que a Veja de 2005 contou, foi em setembro, outubro de 2005. Não sei se foi 25, 29 de setembro de 2005, mas foi nesses dias aí que ele pegou. E é o seguinte, gente, por ser um bairro pobre, naquela época houve muita polêmica quando envolveu o furacão Katrina. Porque muita gente, o presidente, vamos supor, aconteceu um desastre, ele deveria estar sobrevoando, deixasse, vamos supor, o pior da tempestade passar, ele deveria estar sobrevoando e vendo o que ele está precisando. E o presidente demorou. Isso irritou muito quem morava lá em Nova Orleans, Mississippi. Irritou bastante. E o Katrina, ele causou um prejuízo de milhões e milhões de dólares, porque é o seguinte, quando ocorreu toda essa situação, eles não tiveram condição de reabrir os poços de petróleo no Novo México. Então, é o seguinte, os poços de petróleo, as plataformas, a empresa petrolífera, ela teve que praticamente cancelar todo essa questão, todo o problema em relação a esse problema do furacão, o Katrina. Logo depois, em 2005, naquele ano catastrófico que Nova York passou, veio o Laura, acho que veio também, não sei mais qual, mas veio uns par de furacão, mas o pior aconteceu na cidade de Nova Orleans, no Mississippi, quando Nova Orleans praticamente mergulhou no meio de tanta água. Foi muita água mesmo e, gente, ninguém está preparado, né? O Brasil não está preparado para esse tipo de situação, porque volta a falar ainda do Guarujá, em São Paulo, quando choveu 10 horas sem parar e matou perto de 70 pessoas. E ali no Rio Grande do Sul, perto de 20 pessoas até agora. Bom, gente, fui. Até mais.